Olá, como estão? Espero que bem. Hoje eu quero falar de um submodo específico na filosofia clínica chamado em direção ao desfecho. Primeiro, o que é um submodo em filosofia clínica? É um modo de ser, é um comportamento, uma forma de atuar. Só que é submodo porque ele está subordinado aos tópicos da estrutura de pensamento. Um comportamento não existe no vazio. Ele tem algo prévio que faça com que ele seja realizado dessa forma, por esse caminho. E essa coisa prévia que comporta a estrutura da qual esse comportamento está atuando são os tópicos da estrutura de pensamento. Por isso que os comportamentos em filosofia clínica, as atitudes, o modo de ser, são sub, porque eles estão efetivando alguns tópicos, algum conjunto de tópicos da estrutura de pensamento. O comportamento não acontece no vácuo. Se a gente for investigar esse comportamento, que é o resultado de uma estrutura tópica que pode estar a nível consciente, subconsciente, digamos assim, mas que sempre numa investigação fenomenológica aparecerá, são os tópicos que estão estruturando, dando apoio a esse tipo de comportamento. Okay? Então, submodos são isso. São comportamentos, atitudes, modos de ser, mas em filosofia clínica estão submetidos aos tópicos da estrutura de pensamento. Eu vou dar um exemplo aqui já um pouco mais claro a respeito desse submodo que eu quero trazer hoje para vocês, que é o submodo em direção ao desfecho. Outra questão dos submodos é que eles são comportamentos, atitudes e modos de ser, tanto em atitudes no mundo, comportamentos, vamos dizer assim, explicitáveis, né, que as pessoas veem a gente se comportando de certa forma, como comportamentos do pensamento, modos de ser do pensamento, como executamos nosso pensamento. Então tem uma parte visível dos submodos, que é o comportamento no mundo, digamos assim, que a gente publiciza esse comportamento, as pessoas veem. E tem submodos que são maneiras que nós estruturamos nosso pensamento, que nós efetivamos nossos pensamentos, que só nós estamos conscientes, digamos, dele, e a mesma pessoa do nosso lado não sabe que estamos efetivando um modo de pensar. Então eles têm essa dupla perspectiva. Modos de ser do mundo, publicizados no mundo, comportamentos, e também modos de ser de como executamos os nossos pensamentos. Os dois estão ligados aos tópicos da IP. Isso, na filosofia clínica, é assim, né? Não tem um modo de ser que não esteja vinculado e que ele está efetivando alguns tópicos que estão estruturando esse tipo de comportamento. Seja um comportamento no mundo, seja um comportamento no pensamento, ok? Bom, pequena introdução, vamos então ao submodo em direção ao desfecho. E eu vou começar falando dele a partir do livro do Miguel Ângelo Caruso, Introdução à Filosofia Clínica, que tem aqui na página 138, em vias de desfecho. O sexto submodo, intitulado Em Direção ao Desfecho, tem por finalidade levar um raciocínio, uma tarefa, uma vivência ou algo dessa natureza ao fim, ao desfecho. Então aqui já está escrito, né? Pode ser um raciocínio, ou em direção ao desfecho a um raciocínio, ou a uma tarefa, a uma vivência, okay? Ou algo dessa natureza, ao fim, ao desfecho. Não se trata de um fim absoluto, pode ser o fim temporário de algo que precisa daquele momento de um desfecho. É como levar uma sentença a seu ponto final, ok? Uma boa introdução aqui a partir do livro, né? Recomendo muito para filósofos clínicos, quem quer conhecer a filosofia clínica a partir da sua metodologia, o livro do Miguel Ângelo Caruso, Introdução à Filosofia Clínica. Ok. Por que eu trago isso? Porque em direção ao desfecho, por exemplo, eu estava numa terapia compartilhante e ele sofreu aí, né, de ataques de ansiedade, palpitações no coração, arritmias, coisas desse tipo. E aí eles, não, eu já resolvi essas coisas, eu já tô bem, eu já passei, fui adiante. Eu não fico me demorando nas coisas, tem que fazer, eu faço.
o submodo, né? Então, tem que fazer, eu faço. Eu vou lá e atuo. Porque tem que fazer, muito prático no submodo, no comportamento. Está efetivando ali os seus pré-juízos. As coisas não podem ser demoradas. Está efetivando os seus papéis existenciais. Nessa situação, nesse papel existencial, como trabalhador, como que seja, eu não posso ficar me demorando porque eu vou perder competitividade no trabalho, lá seu. Então tem alguns prejuízos, algumas axiologias, algum que acha de si mesmo, eu sou uma pessoa muito prática, eu não me demoro. Então esse comportamento está efetivando esses tópicos. Ok? Mas aí a pergunta, por que me deu um ataque de ansiedade se eu estou resolvendo todas as coisas? E aparentemente quem vê de fora é a pessoa super prática, resolve tudo. Aí ele disse, não, é que na verdade as coisas não se resolvem na minha cabeça, né? Pronto, tá aí a questão. Ele tem em direção ao desfecho comportamental, que as pessoas que olham de fora dizem, nossa, que pessoa prática, resolve tudo. Não fica chorando aí, mudou, a pessoa é flexível e vai lá e se comporta. Ela é flexível no comportamento, mas tem uma dissintonia entre a estrutura de pensamento, em alguma parte da estrutura de pensamento, e esses comportamentos que ele está efetivando a partir desses tópicos que eu falei antes que ele está efetivando. Né? Então tem alguma parte da estrutura de pensamento dele que não acompanha o comportamento, tem uma dissonância entre um e outro. E aí o que ele diz? Não, eu resolvo, mas quando acaba a prática e eu vou, sei eu, no carro para casa, ou vou tomar um banho, ou estou fazendo alguma coisa que não exige minha atenção prática, aquilo fica me martirizando por dentro. Então ele não dá um desfecho mental da mesma maneira que ele consegue dar um desfecho prático nas coisas. E esse desfecho que ele não dá na mente fica consumindo a energia dele nisso. Esse não em direção ao desfecho que ele não tem, né, mentalmente, também está associado a uma intencionalidade dirigida, que é outro submodo do pensamento, da atenção, do nosso pensamento, da filosofia clínica. Intencionalidade significa o direcionamento da atenção para algo, e ele dirige essa atenção para uma coisa só, que é essa coisa que ele não conseguiu resolver, e fica com a sua atenção constantemente ligada em movimento, e não consegue chegar a um desfecho disso. É como se fosse um vazamento, né, de energia, de atenção, de pensamento. Então ele está dispensando uma energia prática e física para fazer as coisas que tem que ser feitas segundo seus prejuízos, que acha de si mesmo, axiologia, papel existencial, mas ao mesmo tempo tem um vazamento de energia mental, digamos assim, na sua estrutura de pensamento, que ele não conseguiu dar um desfecho mental sobre o que ele está realizando. Ou seja, a pessoa não conseguiu, vou usar uma palavra aqui que não é bem essa, mas aceitar, digamos assim, esta mudança. É uma pessoa prática na questão sensorial, mas no abstrato continua dando voltas e voltas na sua cabeça, pensando uma energia, uma atenção numa coisa que não consegue dar um ponto final. E isso vai de uma energia impressionante. A pessoa pode fazer isso durante o sono, pode acordar na madrugada, pode não ter sono. Né? Então, a somatização dessas questões que ele não dá um desfecho vão se acumulando. Né? Então, a somatização é que nem o sol, né? O sol é cumulativo na pele. O sol que eu tomei na minha juventude está aqui ainda. Se eu continuar tomando sol, vai acumulando nas células e vai produzindo cada vez... Não se esvai o que eu tomei de sol na minha juventude. Não vou mais tomar, mas se eu começo a tomar sol de novo forte, vai acumular. O sol é acumulativo. As nossas questões mentais, muitas vezes também. Nossas questões da estrutura de pensamento, muitas vezes são cumulativas. Pode parecer que a pessoa está num bom momento de vida, mas aí, nesse bom momento de vida prático e até um pouco sem preocupação, tem uma preocupação que fica ali na intencionalidade dirigida e que não dá um desfecho, que é o suficiente para acumular todo aquele trabalho,
aquele passado de coisas que ainda pesa, que não foi dado desfecho, mas que foi deixado para lá porque agora estou numa situação boa. E aí, nessa pequena situação, o acúmulo transborda e vem a somaticidade. A pessoa não dorme, a pessoa tem ataque de ansiedade, a pessoa tem ataque de pânico, a pessoa tem um monte de coisa. Palpitação no coração, perde a fome, perde o sono, acorda de madrugada, de susto, várias coisas. Porque, de certa forma, né, nessa pequena analogia entre tomar sol e as nossas questões existenciais não tão elaboradas ou pensadas ou resolvidas ou dado desfecho mental, elas acabam acumulando no passar dos anos. Então pode ser que até numa situação que, não sei, tá tudo bem, só um probleminha, mas é que é acumulativo essas coisas. A nossa mente, a estrutura de pensamento, ela sente esse peso e ela acaba manifestando esse peso, essa pressão e rompe em algum lado. Às vezes rompe um pouquinho, às vezes rompe um pouquinho mais, às vezes rompe de vez. Depende do acúmulo e da maneira que nós estamos levando a estrutura de pensamento durante a vida, né? Então, essa pessoa se deu conta que essa maneira de ser durante tanto tempo levou a esse rompimento. Então, ela tem que aprender, por exemplo, a dar desfechos mentais, gastar tempo, né? De repente, aí foi a terapia, na terapia, para ajudá-lo a dar um desfecho, a dar um ponto final. Eu sempre lembro do meu pai, eu já falei várias vezes aqui em outros vídeos, meu pai era um cara que chegava do trabalho sexta-feira com um problemaço para resolver, né? Só tem um problema para resolver na semana que vem no meu trabalho, e isso deixava ele aflito, ficava com a intencionalidade dirigida naquela questão. Ele ia lá para a sua oficina de marcenaria no fundo da casa, lá, que era a sua paixão dominante, que era aquela coisa que ele tinha como prazer sensorial, e ali ele ficava fazendo móveis, arrumando coisas, fabricando coisas que ele gostava na madeira, serrando, colando, não sei o quê. Daqui a pouco ele voltava, né, na marcenaria e dizia, já sei como resolver esse problema segunda-feira, agora estou relaxado. Ele dava um desfecho mental, ele ia para a sensorialidade, o tópico sensorial fazia com que ele conseguisse ir em direção às ideias complexas, que é outro submodo, é como se efetiva os pensamentos, abstrato, o modo de ser do pensamento, e ali ele chegava a um desfecho, bom, vai ser por esse caminho. Aí ele estava tranquilo, ele não precisava ir ao desfecho físico, sensorial, comportamental disso, ele só sabia que ele tinha um caminho, ou vários, ou 2, 3, para aquele problema na semana que vem. Isso era o suficiente para ele se acalmar internamente, agora poder curtir o seu fim de semana. Isso é um desfecho mental. Tem pessoas que ficam, além de ficar na intencionalidade dirigida, não dar o desfecho, abrem hipóteses, que é outro tópico da estrutura de pensamento. A pessoa abre hipóteses e começa a ramificar hipóteses. E em vez de no desfecho, essa aqui serve, essa não serve, fazer tipo de um esquema resolutivo, que é outro submodo do pensamento, né, que é fazer pesar os prós e contras, positivos e negativos. Essa hipótese não, eu coloco para fora, essa pode ser, essa não pode ser. Essa. Em vez de você fazer esse esquema resolutivo com as hipóteses, não, vai abrindo cada vez mais, vai transformando o pensamento em ideias complexas, cada vez uma rede conceitual mais complexa, mais enredada. Isso vai dando mais ansiedade porque não vê mais saída, ao contrário, vai bloqueando, vai abrindo várias vias, várias hipóteses, e nenhuma delas leva a lugar nenhum. Então se torna num mundo de problemas, onde não há saídas. Tem várias formas de ramificar essa ansiedade, de esse comportamento ansioso e que dá, muitas vezes, o rompimento de pensamento através de um não desfecho, em direção ao desfecho mental. Tem várias formas de socorrer. Eu estou dando alguns exemplos, ok? E tudo dentro, claro, da nomenclatura da filosofia clínica. Então, claro que também em direção ao desfecho pode ser importante, não na primeira hipótese, de repente na segunda, porque a pessoa quer, né, ser mais precisa na possível solução do seu problema. Então ela pode usar também o outro submodo, né, que é o que vai em direção ao detalhe, né, que vai ali buscar o detalhe. Essa hipótese me interessa,
Mas além disso, eu quero ver um pouco mais o detalhe dessa hipótese. Então, ela vai mais ao detalhe, mas ela está indo em direção a um certo desfecho. Ela não precisa ser tão prática, digamos assim, no pensamento. Ela pode tentar buscar, né, um percepcionar, que é um outro submodo, que também pode ser físico, que também pode ser comportamental, como pode ser mental. A pessoa vai no detalhe, como um filósofo que vai tentar não só dar uma tradução de um conceito grego, mas quer uma etimologia um pouco mais específica desse termo, ok? Mas está indo em direção ao desfecho. Tem várias formas de ocorrer isso, e tem várias formas de não ocorrer o desfecho mental. Algumas levam para um lado legal, um percepcionar, uma coisa mais detalhista, para a partir daí ter a sua ação em relação a essa solução, ou outros ficam, né, num círculo vicioso, ficam andando em círculo e não conseguem chegar a um desfecho mental. Então, a importância de em direção ao desfecho, muitas vezes, nessas questões de ansiedades, de comportamentos que deixam a pessoa, acabam somatizando, como aconteceu com esse partilhante, uma das questões do assunto imediato era em direção ao desfecho mental, que não ocorria, embora ocorresse em relação aos submodos, porque estava efetivando outros tópicos. Mas alguns tópicos relacionados à situação não estavam elaborados, não estavam aceitados porque não haviam chegado a um desfecho mental. Né? Então vamos ali argumentar, tentar ressignificar alguns prejuízos, axiologias, ver a questão de uma outra perspectiva, ver o próprio papel existencial através de uma outra perspectiva. Vamos abrir hipóteses para ir em direção a um desfecho mental que seja mais satisfatório com a relação da realidade, com as coisas como tem que ser feitas. Então, em direção ao desfecho é um submodo que pode ser usado em vários graus, como disse ali o Miguel, não, que significa que seja um objetivo último. Por exemplo, eu tenho uma busca, a busca sim, que é um tópico e um submodo, né, da filosofia clínica. A pessoa busca algo para onde ela quer se projetar, onde ela projeta a sua vida, sua existência, seus pensamentos, seu papel existencial, sua vida, o que seja. É uma busca. Essa busca tem um caminho, e nesse caminho a pessoa vai ter que efetivar vários desfechos. Alguns não efetivam propriamente a busca, mas estão no caminho. Outros desfechos, ou falta de desfechos, não permitem, proíbem que a pessoa chegue a essa busca, ou desviam a pessoa da busca. E aí vai quais são os submodos e tópicos que estão relacionados a esse em direção ao desfecho, em relação a essa busca, que o terapeuta da filosofia clínica, que é o filósofo clínico, vai ter que compreender a partir da narrativa em primeira pessoa desse partilhante ou dessa partilhante. Né? Então, o submodo em direção ao desfecho, ele tem muitas perspectivas. Resumindo aqui, ele tem essa perspectiva da vida prática, do mundo, do comportamento, e também tem esse lado, essa perspectiva dos nossos modos, das nossas formas de pensar. Nós temos modos de ser e modos de pensar, que às vezes estão em consonância, às vezes não estão em consonância. Então, às vezes temos que tentar, não sei, pode ser que seja efetivar novos modos de ser, submodos na realidade, ou às vezes esse submodo tá ok, nós temos que efetivar novos submodos mentais para que estejam em consonância ou em harmonia com esses submodos que são colocados em prática. Né? Então, por isso que na filosofia clínica tem a questão da estrutura de pensamento e os submodos como eixos separados. Obviamente que tem uma relação, é uma terapia estruturalista, em que vê a questão do todo e a relação das partes através de um todo, mas temos que ter a noção de que um efetiva o outro, um está subordinado ao outro, e a relação entre eles pode ser de harmonia ou não. E não tem problema de também não ser. A questão é saber se essa dissonância gera questões existenciais ruins ou não. Não tem uma regra. Como, por exemplo, os submodos têm que estar em harmonia com o estudo de pensamento. Não significa isso. Okay? Pode ser que esteja dissonância, porque pode ser que a pessoa pense de uma maneira, tenha que se comportar de outra, em função
dos princípios de verdade da sociedade, mas não sofra com isso na cabeça. E tá tudo bem. Eu não penso assim, mas eu tenho que agir assim, por isso, para aquilo outro, porque o princípio de verdade, eu preciso, não sei o quê. Mas não tenha conflito com isso. E outros pode ser que a partir dessa dissonância entre ação e pensamento tenham muitos conflitos interiores, né, existenciais. Não tem uma regra. Mas eu quis trazer esse em direção ao desfecho porque é um submodo que apareceu bastante, né, como um tópico, como submodo importante na efetivação dos tópicos desse partilhante e me parece que ele tem muito a dizer, né, em relação aos comportamentos internos do pensamento e do comportamento na realidade e no mundo prático. Tá bom? Bom, esse era o recado de hoje. Se querem mais questões sobre filosofia clínica, alguma coisa mais específica ou mais geral sobre filosofia clínica, coloquem nos comentários, peçam aí sugestões e pedidos para que eu possa desenvolver aqui assuntos que interessem a vocês. Tá bom? Se gostaram do vídeo, podem compartilhar, podem comentar, que ajuda bastante ao canal crescer cada vez mais. Tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.